Olá, tudo bem? Bem-vindas aqui ao nosso espaço, ao canal do Espaço Íntimo Fisioterapia. Eu sou a doutora Márcia Oliveira, para quem não me conhece, para quem está chegando aqui agora. E hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante que muitas mulheres enviam para a gente perguntas, principalmente lá no nosso Instagram, sobre o canal vaginal, se ele fecha sem a penetração, sem o sexo com penetração. O que acontece é que a gente está vivendo um momento de isolamento social, de risco de exposição, e muitas mulheres estão preocupadas se o fato de ficarem sem um sexo, com penetração, isso faz com que elas corram o risco da vagina ficar fechada, como a gente fica quando fica muito tempo sem colocar o brinco na orelha, o buraco da orelha fica mais difícil da gente utilizar. Algumas mulheres têm essa preocupação, ou até mesmo estão sem parceiro, e aí elas não estão tendo uma vida sexual tão ativa, ficam com essa preocupação se só a masturbação é suficiente para manter a saúde da genitália dela. O que acontece é o seguinte, tecnicamente falando, o canal vaginal ele não fecha, até porque a gente nasce sem relação sexual e o canal vaginal ele não é fechado, ele não é totalmente sem espaço dentro. A ausência de penetração, claro que ela não vai te causar um canal vaginal fechado, mas ela pode sim, em alguns casos, em mulheres com algumas características específicas, como por exemplo sobrepeso, idade, como uma característica de vários partos, ou a própria característica genética dela, ela tem uma alteração de um pouco mais de flacidez, o que é diferente de fechar. No nosso Instagram, a gente tem um vídeo que fala um pouco mais sobre a flacidez vaginal, onde a gente tenta explicar um pouquinho mais sobre esse tipo de problema que nós, mulheres, podemos ter, que é uma fragilidade dessa região da nossa vagina. A flacidez, a ausência de sexo, elas estão sim relacionadas, porque como a gente não tem movimento, não tem mobilidade, você tem uma diminuição do fluxo sanguíneo genital, do estímulo de colágeno para essa região. Então é bem importante que a gente pense na atividade com penetração, na vida sexual saudável, também com essa finalidade. Agora, se a mulher não tem um sexo com penetração, até porque a gente sabe que sexo e penetração são coisas completamente distintas, ela pode sim trabalhar a intimidade dela, o assoalho pélvico dela, para que ela mantenha essa saúde, para que ela mantenha a região genital saudável, para que ela mantenha essa região livre da flacidez genital. Então, quando a gente faz todo esse discurso de falar assim, olha, a gente não precisa se preocupar com a penetração, mas sim, a gente precisa se preocupar com a nossa saúde genital, porque a gente não está preocupada que o canal vaginal vai fechar. Ele não fecha. Tecnicamente, isso não acontece, tá? Ele fica enrugadinho, ele fica ali em repouso, mas depois ele retorna. É só você retornar à sua atividade sexual normal, à sua intimidade, que aí você vai perceber que ele vai retornar. Ah, Márcia, mas eu fiquei aí uns meses sem sexo, ou até anos, Tem algumas pessoas que eu atendo que ficaram alguns anos sem sexo e voltaram à vida sexual ativa com penetração e sentiram dor. O que pode estar acontecendo? Algumas mulheres podem ter aí alguma disfunção de penetração, alguma disfunção que ocorreu nesse meio tempo, ou até o fato da ausência de movimento, a ausência de mobilidade na mucosa da vagina, pode fazer com que a mulher tenha uma sensação de desconforto inicial. E esse desconforto pode ser reduzido, sim, com uma melhora de uma lubrificação, com mais estímulo, com outros estímulos de vibração, com o dedo. Isso pode ajudar a reduzir esse desconforto inicial, se essa queixa de dor estiver relacionada a isso. Mas ela também tem que investigar que, de repente, essa queixa de dor pode estar com outro problema relacionado a uma outra disfunção. E aí é importante, sim, ela dar uma investigada. Espero que tenha ficado claro para vocês que a ausência de sexo sem penetração não deixa a vagina fechada e que sim, a gente precisa se preocupar com a saúde da nossa região genital, com a nossa vagina, com toda a nossa região do períneo, do assoalho pélvico, e aí cuidar sim com o aspecto da flacidez, da perda de tônus,
da irrigação sanguínea, da melhora da comunicação dos vasos, até para que a gente tenha um orgasmo mais intenso, mais saudável, uma vida com um melhor controle das fezes, da urina e aquilo que o assoalho pélvico faz, que é proteger os nossos órgãos internos da cavidade abdominal, tá bom? Muito obrigada para quem acompanhou o nosso trabalho até aqui e até a próxima.